Olá, amores, tudo bom com vocês? Bom estarmos aqui juntinhos novamente. Vamos agora aos nossos conteúdos do dia. Exatamente, hoje a tia Alessandra vai explicar para vocês os conteúdos na nossa disciplina de História. Exatamente, hoje vocês vão aprender um pouco mais sobre essa disciplina tão interessante, tá? Hoje nós vamos aprender sobre a história do município. Gente, é muito importante nós conhecermos a nossa história, a história do município ao qual nós estamos fazendo parte. Então, a tia Alessandra vai te dar alguns pontos aqui, explicar um pouco para você. Espero que você esteja aí atento, tá certo? Para as nossas orientações. Esse conteúdo ele está lá no seu livro, na página 36 e 37. Espero que você esteja atento aí. Vamos lá? Observe o seguinte: a história de um município, ela apresenta fatos ou acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Então, é por isso que é importante nós conhecermos um pouco sobre a história do nosso município. A história do nosso município, ela é diferente de outros municípios, de outras regiões. Então, os fatos e os acontecimentos históricos que houveram aqui no nosso município, eles são diferentes de alguns acontecimentos ocorridos em outros estados. Então, é importante que nós conheçamos esses fatos para que nós possamos entender um pouco mais da nossa história. Assim, pessoal, nós vamos observar também que cada um tem a sua própria história. Cada um dos municípios, cada um desses estados, né? Ele tem a sua própria história e, portanto, ele apresenta um patrimônio simbólico único. Cada um dos municípios existentes tem a sua própria história. E o importante também é que as pessoas conheçam a história do seu município, como foi formado, quais são os principais acontecimentos, tá certo? Nós podemos observar também que esse patrimônio, ele é formado por aspectos naturais, como formações geológicas, que são as montanhas e as serras, onde é possível encontrar dados históricos importantes. Neles nós podemos encontrar fósseis e utensílios antigos e espécies de animais típicas, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidas nos chamados parques naturais. Então, vocês podem observar aí no nosso slide, né? Alguns exemplos de parques naturais do Brasil. Nós temos aí o Atol das Rocas, lá em Fernando de Noronha, e também nós temos a Mata Atlântica. Nós temos também o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Nós temos também a Mata Atlântica, o Atol das Rocas, no arquipélago de Fernando de Noronha, entre outros. Esses são exemplos de parques naturais existentes aqui no nosso país, né? No nosso Brasil. Há também, gente, os bens sociais construídos, como os eventos marcantes da história de um município, que é o momento de sua fundação, revoluções, assinaturas de tratados importantes.
Esses locais, considerados como sítios históricos, por guardarem residências de um período muito antigo, além dos costumes e tradições de um determinado povoado, de importância simbólica muito grande. Por esse motivo, gente, os bens sociais, eles devem ser protegidos e valorizados por todos. O conjunto de todos esses bens compõe o patrimônio cultural. Então, os bens sociais, eles devem ser protegidos porque eles guardam, né, costumes, tradições, eles guardam também locais considerados históricos. Por isso que eles devem ser valorizados, por isso que eles devem ser protegidos, porque eles trazem consigo um pouco da história desse município. É uma forma que as pessoas também, elas podem conhecer um pouco mais da sua história. E também sabemos que o conjunto de todos esses bens, eles compõem o patrimônio cultural. Já temos visto, né, na nossa aula anterior, sobre os patrimônios culturais da humanidade, em que o Brasil, né, tem desses patrimônios culturais da humanidade, nós aqui no Brasil, nós temos 14 desses patrimônios. Então, é importantíssimo cuidarmos e valorizarmos cada um desses patrimônios. Observe que os bens materiais, né, os patrimônios culturais, eles podem ser classificados como patrimônio cultural material. E que são materiais, esses patrimônios culturais materiais? Eles podem ser bens imóveis. Observem aí nas nossas figuras, né, nas nossas imagens, como obras de arquiteturas, as esculturas, pintura, núcleo urbano, sítios arqueológicos e paisagísticos. Todos esses são considerados bens imóveis, tá certo, gente? Então, os bens materiais, os patrimônios culturais materiais, eles podem ser classificados como bens imóveis e existem aí alguns exemplos, como essa famosa esculturas, o sítio arqueológico e também o núcleo urbano. Há também, gente, os bens móveis. E que seriam esses bens móveis? Os bens móveis podemos conhecer como aquelas coleções arqueológicas, acervos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes. Observe aí nas nossas imagens alguns exemplos de bens móveis. Olha só essas coleções arqueológicas, né, encontradas nos museus, feitas há milhares de anos. Também temos a nossa famosíssima pintura aí da Mona Lisa, né? Então, e também nós temos algumas fotos que podem ser registradas como os documentos também, né, de pessoas. Todos esses exemplos são exemplos de bens móveis. Também é importante ressaltar, pessoal, que fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos. Existem alguns vestígios que podem ser encontrados lá no fundo do mar, né? Que eles não podem nem ser retirados de lá, porque eles podem, né, sofrer, como eles sofreram um processo, né, de corrosão, corrosão ali, por estar muito tempo, né, naquele determinado local, mas mesmo assim, eles devem ser
fazer parte, né, ser considerados como patrimônio cultural, esses vestígios subaquáticos. Mas lembrando que só podem ser considerados aqueles que estão submersos há pelo menos 100 anos. Podemos ainda também classificar também os patrimônios culturais imateriais, que é aquele passado de geração em geração. Então, nós podemos classificar como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial as expressões artísticas, plásticas, musicais, cênicas ou lúdicas. Também podemos considerar as celebrações, os conhecimentos, ofícios e aquelas técnicas, bem como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionam às práticas culturais, grupos, comunidades e, em alguns casos, personalidades, que são reconhecidas como parte deste patrimônio. Então, vocês podem observar aí, olha, muitas dessas personalidades, né? Nós podemos observar também, nós temos o Aleijadinho em Ouro Preto e Capiba em Recife, Pernambuco. O patrimônio cultural imaterial, ele é passado de geração em geração e é permanentemente recriado pelos grupos que o mantêm, de acordo com o ambiente, com a natureza e com a própria história. Essa relação, ela cria um sentimento de identidade. Observe aí, gente, que nós temos aí a capoeira, nós temos também aí o frevo. Então, todos esses são exemplos de patrimônios culturais imateriais. Muitos patrimônios culturais, eles são transformados em pontos turísticos. Aí nós temos o exemplo de alguns patrimônios culturais aqui do nosso estado, né? Nós temos aqui o Teatro José de Alencar, a conhecida, né, a Ponte Metálica, a Ponte dos Ingleses, né? Também temos o nosso famoso Museu do Ceará, que são também pontos turísticos, locais de visitação de muitas pessoas da nossa cidade e também de outros locais que vêm conhecer esses pontos turísticos existentes em nossa região. É a partir da história que o patrimônio se constitui em todo o município. E esses patrimônios naturais, eles atraem as pessoas. Então, observe também aí que nós temos também alguns exemplos do maracatu, nós temos exemplos de bens imateriais, ali o Olodum, né? Registrado aí nas nossas imagens. Então, muitos são transformados, gente, culturas imateriais, além dos polos gastronômicos e centros culturais de lazer. Então, todos esses exemplos que a tia Alessandra citou há pouco para vocês, vocês podem perceber que são imagens de são imagens de culturais imateriais, tá certo? De bens imateriais. Então, por isso que é importante nós conhecermos a nossa história, a cultura do nosso povo, saber a existência, gente, de riquíssimos bens que existem aqui no nosso estado. São muitos pontos turísticos que nós temos aqui. Poucos são aqueles que conhecem alguns dos nossos famosos pontos turísticos. Então, esse também é uma realidade que nós devemos conhecer,
conhecer a história do município, conhecer os nossos pontos turísticos, por que eles são considerados pontos turísticos, por que receberam esse nome. É uma forma também da gente conhecer melhor a história do nosso município, conhecer um pouco mais sobre o nosso povo, a relação existente entre o nosso povo. Agora, amores, vamos para as nossas atividades no livro, que será da página 38 até a página 41. Vamos lá observar? Lá na página 38, observe o que vocês terão que fazer. Vocês irão pesquisar e escrever informações sobre a cidade onde você mora. Você vai escrever o nome do seu município e a data da fundação. Aí requer uma pesquisa que você pode utilizar aí também os meios, né, internet, né, através aí dos meios virtuais você pode fazer essa pesquisa. Na segunda questão diz assim: de acordo com o assunto estudado, você irá responder como surge a história de um município. Então, você irá observar novamente o texto para responder esse item. No item B, todo município apresenta a mesma história? Será que o meu município representa a mesma história do município de outro estado? Aí você vai explicar o motivo pelo qual você acha aí se é sim, aí você responde. Se você achar que não, você deve também justificar a sua resposta. E na terceira questão, você vai escrever 3 aspectos naturais que formam o patrimônio de um município. Já na página 39, também você irá realizar uma pesquisa. Vai pesquisar algo no município onde você mora que exemplifique ou que possamos considerar parte do patrimônio descrito. Você vai pesquisar no seu município um patrimônio natural, um patrimônio cultural e material e um patrimônio cultural imaterial. Nós explicamos a vocês aqui, né, esses 3, o natural, o cultural material e o cultural imaterial. Então, agora você vai pesquisar no seu município um exemplo para cada um desses itens. Já na quinta questão, diz o seguinte: imagine que você receberá um amigo que mora em outro país. Pesquise e monte no espaço abaixo um roteiro turístico, de maneira que ele conheça os seguintes pontos: um sítio histórico, um polo gastronômico, um centro cultural e um centro de lazer no município que você mora. Aí você pode escrever o nome de cada um deles. Você vai ser o guia turístico desse seu amigo. Então, você vai escrever o nome do sítio histórico que você vai levar esse seu amigo, do polo gastronômico, do centro cultural e do centro de lazer. Não esqueçam que refere-se ao município no qual você mora. Já na página 40, na sexta questão, diz assim: existem patrimônios culturais tão importantes que, por seu valor paisagístico e histórico, passaram a pertencer não mais apenas um município, mas toda a humanidade. Pesquise sobre os patrimônios culturais brasileiros e dê a sua opinião sobre a importância dele. No caso, gente, aqui já está uma dica, né? Que nós, na aula passada de história, já realizamos, né? Já conversamos com vocês acerca dos patrimônios culturais brasileiros. Então, você vai dar agora a sua opinião sobre a importância deles, a importância dos patrimônios brasileiros. Na sétima questão, você viu que o patrimônio cultural e imaterial é passado de geração em geração e que é recriado de acordo com o ambiente, pois está associado à identidade. Por isso, é possível dizermos que a mesma celebração
é comemorada de maneiras diferentes em um mesmo país. Pensando nisso, realize uma pesquisa e construa um pequeno texto estabelecendo as semelhanças da comemoração do Carnaval em alguns estados brasileiros. Como será que o Carnaval é festejado em alguns estados brasileiros? Faça essa pesquisa e realize um pequeno texto de acordo com a pesquisa que você realizou. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje sobre a história dos municípios. Eu vou observar, tá certo? E que vocês realizaram essas suas pesquisas e vocês vão me mostrar as pesquisas realizadas através do nosso atendimento lá no Google Meet. Aí sim, a tia Alessandra vai observar se você está atentamente fazendo as suas atividades em dias, praticando as suas pesquisas, tá certo? Então, olha lá, a tia Alessandra vai estar sempre lá, tirando as dúvidas de vocês e também dando algumas dicas a mais para a realização das suas atividades. Então, meus amores, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!